Então, pessoal, se você sofre com constipação, esquece planta medicinal para isso. Esquece. Primeira coisa, beba água. Segunda coisa, ingira fontes de fibras na sua alimentação. Coma folhas verdes escuras. Inclua a rúcula, a radite, o agrião, os vegetais com folhas verdes escuras, que tem bastante fibra. Então isso é muito importante. Não tem chá de sene, não tem chá de nada para quem sofre com constipação. Ah, Matheus, mas eu posso tomar o sene? Sim, você pode tomar o sene. Só que, gente, eu não gosto de utilizar o sene com frequência. Vou ser bem sincero com vocês, eu tenho uma aula no meu curso que eu falo sobre isso, lá no Alinhamento com Ervas. A aula do sene, ela é uma aula bem direta, que tem, acho que, menos de 10 minutos de duração. Eu não gosto de utilizar o sene. Sabe por quê? Porque o sene, em longo prazo, por muito tempo, ele pode causar sérias complicações, ele causa possíveis efeitos colaterais. E também a gente acaba deixando o nosso organismo, o nosso corpo, dependendo daquela planta medicinal. E o nosso intestino, ele tem que funcionar de uma forma natural e não estar dependente de uma planta, de algo para você evacuar. Então o chá de sene, ele é justamente utilizado naqueles momentos que você está há muitos dias sem evacuar, que você já está tomando água, que você já está consumindo fibras, que você já está repondo a sua flora intestinal, cuidando da sua alimentação e mesmo assim não funciona. Ou naquele momento que você está com uma emergência, que nossa, você está muito mal e já está uma semana, 5 dias sem evacuar e você precisa evacuar de uma forma mais imediata. Mas sabendo que você vai usar 1, 2 vezes por dia e depois você vai ajustar os seus intestinos, tá bom? Não é porque é natural que não causa problema. Não é porque é natural que você vai utilizar. Não é porque é a planta que você vai sair tomando feito louco. Vamos ser conscientes, gente. Temos que tratar a causa e não usar as plantas só para remediar os sintomas. É o que muitas pessoas estão fazendo. Ah, essa planta é boa para dor de cabeça, toma essa. Mas qual é a causa da tua dor de cabeça? Qual é o chácara que está em desequilíbrio para você estar com uma constipação intestinal? Como eu falei, tem muitas pessoas que sofrem com uma constipação intestinal crônica, que ficam 2, 3, 5, 10, 15 dias sem evacuar. Imaginem você ficar esse tempo todo sem fazer cocô. É um absurdo isso. As pessoas começam a se sentir mal. Vocês sabiam que a nossa saúde cerebral, ela está diretamente ligada com a nossa saúde intestinal? Se os teus intestinos não estão em equilíbrio, não estão saudáveis, a tua mente, o teu cérebro não estará saudável. Você pode começar a desenvolver uma série de problemas, inclusive depressão. Inclusive a ansiedade. Vocês sabiam que a depressão e a ansiedade podem estar ligadas aos desequilíbrios intestinais? E aí você que trata a depressão há anos e anos e anos e não tem resultados com remédio, até com plantas, não adianta você só tratar o sintoma, nem com plantas. Você tem que tratar a causa. E qual é a causa relacionada com os desequilíbrios nos intestinos? É a falta de líquido, é a falta de fibra, é a má alimentação, é o excesso dos produtos alimentícios, é o refrigerante, é o açúcar, é o estresse emocional, o estresse mental, a sobrecarga emocional, é o desequilíbrio do plexo solar, que é o nosso terceiro chakra, que está ligado com o estômago, com o intestino delgado, com o pâncreas, com a vesícula biliar e com o nosso fígado. É o chakra básico, que está relacionado com as necessidades básicas da sobrevivência humana, que está ligado com o intestino grosso. Gente, eu sempre conto esse exemplo para as pessoas, e quem já ouviu falando disso já deve ter ouvido falar desse exemplo. Eu atendi um menino que ele tinha 12 anos de idade, que ele estava numa depressão profunda, já estava tomando remédio, 3 tipos de remédio, ansiolítico, antidepressivo e tal. A mãe dele não sabia mais o que fazer, porque ele não queria mais ir para aula, ele não queria estudar, ele não tinha concentração, ele estava indo péssimo na escola. E tratava, e nada resolvia. E conversando com a mãe, eu descobri que ela tinha um problema intestinal, que ela ficava 1 semana sem evacuar. E aí eu falei para ela todos os problemas que poderiam se acarretar a partir disso.
Aí ela olhou para mim, deu uma risada e falou assim: mas e o meu filho? Eu falei: o que tem o seu filho? O meu filho, ele tem 12 anos e ele fica 20 a 22 dias sem evacuar. Gente, eu olhei para ela, eu fiquei sem reação, eu fiquei pasmo, porque eu não consegui entender como que um ser humano fica 20 dias sem evacuar, gente. Era óbvio o motivo que a criança estava depressiva, estava sem concentração, desenvolvendo um déficit de atenção, desenvolvendo vários processos de crises alérgicas. Era por isso que ele tinha dores de cabeça todo santo dia. Mas aí você vai ver a alimentação da criança e ele consome o quê? Aquele refrigerante pretinho de manhã cedo, antes de ir para a aula, consome refrigerante no almoço, no lanche do recreio, no intervalo da escola, de tarde, de noite na janta, consome pastel 1 a 2 vezes por dia, bolachinha recheada, salgadinho todos os dias, salgadinho de padaria. Como que tu vai ter um funcionamento intestinal decente com uma alimentação dessa? Falem pra mim. Impossível, não tem como. Então, pessoal, muitas coisas estão ligadas a isso e as pessoas não estão tendo a consciência desse processo, de cuidar da saúde intestinal. Só que a saúde intestinal, ela não está ligada só com a alimentação. Ela está ligada com os nossos chakras, com os nossos centros de energia, que eu já venho tanto falando aqui para vocês. Assim como o desequilíbrio intestinal pode gerar uma ansiedade, a ansiedade mental pode gerar um desequilíbrio do fluxo da energia vital do plexo solar, que é o terceiro chakra, que fica na boca do nosso estômago levemente para a esquerda, e esse bloqueio da energia vital contribuir para um agravamento dos problemas intestinais, contribuir para desenvolver uma constipação intestinal crônica, para desenvolver uma doença intestinal grave. Então é uma via de mão dupla. Não é só o físico, não é só a alimentação, não é só a água, não é só os nutrientes básicos, mas como está os teus chakras? Como estão os teus corpos sutis? É por isso a importância de entrarmos com as técnicas de alinhamento com ervas para limparmos do nosso campo eletromagnético todas essas cargas negativadas, essas informações densas que vão causar esses bloqueios dos chakras e, como consequência, vão gerar as doenças do corpo físico. Então nós temos uma grande pirâmide, aonde na base nós temos a parte energética, a parte do corpo físico, e uma coisa vai puxando a outra. Então, gente, não basta cuidarmos apenas do corpo físico. Temos que cuidar do todo, do emocional, do mental e do espiritual. Cuidar dos nossos chakras é a base. Da nossa alimentação também é a base, óbvio.